Os venezolanos. Alô, som, testando. A gente tava fazendo sem som pra testar, porque eu nunca fiz uma live, né? Uma vez eu fiz e não deu. Tá, então a gente vai começar. A gente pegou algumas perguntas ali. E daí o Victor, ele vai começar falando assim. Depois eu vou deixar gravado, acho que eu vou até botar no YouTube, porque eu não abri o Instagram. Tá, pode puxar. Eu não abri eu não deixei aberto o Instagram, deu? Você quer acenar? Não. Deixa que eu leio aí as perguntas. Depois. Aí assim, então a gente vai... O Victor vai começar apresentando a Venezuela, quem que ele é e o contexto histórico, né? Aí a gente vai puxando umas perguntas junto, beleza? Isso. Tá? Então vamos lá. Tá bom o som? Dá pra ouvir? Som. Tá isso. Oi, Aline! Aline Sissi. Sisiaski. Beleza. O Victor, ele é mais da questão do lidar com os fãs. Beleza. Tá, vamos lá então. Tá. Oi pessoal, meu nome é Victor Luce Pereira, tenho 28 anos, sou venezuelano, moro aqui no Brasil há 2 anos, agora em dezembro vou para 2 anos, e tenho uma empresa de marketing digital. Então eu gostaria, primeiro apresentar um pouco o contexto histórico da Venezuela, e de aí mostrar algo mais imagem, beleza? Então daí... Olha como ele é bom. Daí, Venezuela é o maior país com reserva do petróleo. Tem 18% do total da reserva provada do petróleo no mundo. Uma questão que é importante para que você consiga entender um pouco a situação da Venezuela é que antes do chavismo, da esquerda chegar ao poder, Venezuela era antes, nos anos 50 e 80, Venezuela era conocida como Venezuela Saudita, devido à Arábia Saudita, devido à riqueza por conta do petróleo. Uma questão que é bem importante que vocês conheçam é que no anos 60, 70, o bolívar, que é a moeda da Venezuela, tinha o mesmo valor que $1. Um bolívar, $1. Então, daí, como foi que todo... que foi o que aconteceu? Caiu. Então... Caiu? Hã? Não. Não, ele tá colocando outras coisas. Beleza. Então, esse é Hugo Chávez, sim? No ano 1998, ele chegou ao poder de maneira democrática. Ele se apresentou e daí ganhou a presidência. Uma das primeiras paradas que ele começou a fazer é trocar a Constituição. A Constituição do ano 54 trocou por a Constituição da Quinta República. No ano 2006... Só uma coisa, que ano que é essa troca de Constituição? 98. 98. Mudaram toda a Constituição, toda. Tá, beleza. Tá, então assim, a partir daí, ele fez uma maneira de
de ele sempre ser o presidente. Não, daí, tipo, ele começou a trocar leyes importantes, tipo do agronegócio, propiedade privada, que nesse momento, tipo, a maioria das pessoas, claro, eu tinha 4 anos, mas daí o que acontecia é que a maioria das pessoas, tipo, não conheciam, tipo, o tamanho das mudanças que esse presidente ia começar a fazer. No ano, vou trocar outro ponto. No ano 2006, Chávez é reeleito. E é no ano 2006 que ele começa a falar do socialismo do século XXI. No ano 2006, ele começa a fazer uma emenda constitucional para que ele conseguisse, porque na Constituição a primeira falava que o presidente pode ser reeleito só 2 vezes. No ano 2010, ele faz uma emenda constitucional para que o presidente seja reeleito indefinidas vezes. Tá. De aí, que foi o que aconteceu? No ano 2012, reeleito por 3ª vez, mas no ano 2013, trocar foto. Ele morreu devido ao câncer. Beleza? Então, de aí tem coisas importantes que é importante que conheça. Nesse período de Chávez, aí temos amigo de Lula e amiga de Dilma. Beleza? Então, depois que Chávez falece, Maduro é reeleito. Procura aqui, beleza. Maduro é reeleito, escolhido como presidente. E então, depois do ano 2013, aí lá na Venezuela começamos a isso é importante. Uma parada que é bem importante, que fala aí Víctor, quero puxar. o Foro de São Paulo, que o que acontece com Chávez desde o ano 2006. Procura aqui. Essa é quando ele começa a falar do socialismo do século XXI, ele começa toda essa parada com... Ele unifica todos os partidos de esquerda, e é Partido Socialista Unido de Venezuela. Tipo assim, ó, uma coisa até que eu quero falar pra vocês. Como é que vai? Tirou isso aí. Para compartilhar. Tá. Eu tô aprendendo, tá, gente? O Victor manda bem. Eu só quero mostrar uma coisa pra vocês aqui bem rápido, que eu dei um print aqui pra ver, só pra vocês terem uma ideia. Esse partido número 4 é o partido do Maduro, tá bom? Só pra vocês terem uma ideia. E essa foto que tá aí atrás é do Foro de São Paulo. Peraí. Parar de compartilhar, tá? Então, assim, ó. O Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo? O Lula e o Fidel, em 1990, se eu não me engano... Me desculpa, foi 90 porque foi na queda do muro de Berlim. Eles pensaram assim, ó. Cara, vamos fazer uma maneira de... Porque assim, ó, quando cai o muro de Berlim, só pra vocês terem uma ideia, é como se fosse simbolicamente o comunismo ter acabado simbolicamente, mas não, na verdade eles tiveram outra ideia. Eles falaram assim, ó, cara, a guerra armada não vai mais dar certo. Vamos fazer de outra maneira, que é através da guerra cultural. Inclusive, algumas pessoas às vezes me perguntam assim, Maia, por que os artistas votam no Lula? Isso é uma questão de guerra cultural. Até trouxe um livro aqui pra vocês, que é do Olavo de Carvalho, que é a nova era da Revolução Cultural. Então, tipo assim, ó, toda essa galera vai se reunir. A América Latina vem com força pra... Tipo assim, a única maneira de fazer isso na América Latina vem daí Fidel Castro, né? Tentando implantar isso. E adivinha quem é o parceiro dele pra fazer o Foro de São Paulo? Lula. Quem que vai entrar, então, da galera da América Latina? Então, vários partidos do Brasil entraram, PDT, que é o do Ciro Gomes, enfim, inúmeros partidos. Hoje, tu vai ver lá, só tem uns 5, 6. Muitos partidos saíram porque viram que começaram a se queimar. Qual que é a ideia... Qual que é a ideia de puxar todo mundo? Unificação, que foi o que o Victor falou ali agora, unificação das Américas. Né? É aquela questão que às vezes eu trago pra vocês da nova ordem mundial, mas fazer isso na América Latina. Por isso que eu digo que a gente tem 2 inimigos.
A gente tem tanto o inimigo mundial como o inimigo Foro de São Paulo. A gente tem 2 inimigos aqui para combater. Isso. Enfim. E daí eu lembro que Chávez no ano 2013, 2011, acho, ele começou, porque aqui na Latinoamérica, aquí tem un filtro ahí de... Nada, daí... Tá com... Sí, con... o olho azul. No. Tá. Então, daí, uma parada que porque, y eso ha hecho que es bien importante que você, tipo, que todos sepan que nada acontece por acaso. Y esa parada de Lula ser amigo de Chávez, Lula ser amigo de Maduro apoyar, y tipo, a última foto, né, que colocaron cargando, né, de Latinoamérica. Ah, sim, aquele do que o PT mesmo colocou a América Latina carregando. O próximo ia ser o Brasil. Gente, maior piada, né, do estagiário falando ali que pra eles, na verdade, é um orgulho, porque o foco deles é isso, é carregar a América Latina inteira com a ideia do comunismo, que a galera diz que não é mais comunismo, que isso não se fala mais, mas economicamente falando, é comunismo, entenderam? Não, e tipo, não é casualidade também, não, é que tipo, o Partido Socialista Unido de Venezuela e o PT seja parte do Foro de São Paulo. Isso é tipo, cara, eu consigo entender em boa parte que uma pessoa que apoie a Lula tenha essa ignorância, né, de, cara, es que no vamos a virar Venezuela. E essa é uma parada bem importante aqui falar. Eu lembro que lá na Venezuela nós sempre falávamos de, não, Venezuela não vai virar Cuba. E que é o que acontece? Porque nós falávamos, e essa era uma parada que estava falando com Maya, es tipo, es uma questão do ego, porque eu acho, como venezolano, eu estava pensando, não, Venezuela não vai virar Cuba, porque nós como venezolanos, tipo, temos um jeito bem diferente aos cubanos, somos um país petrolero, somos o parceiro número 1 de Estados Unidos, então isso não vai acontecer. Olha só que engraçado, até perguntei pra ele, eu falei assim, cara, então, vocês falavam, que a gente escuta muito, né? Até tinha uma pergunta ali na caixinha de pergunta da semana passada, a galera fala muito, mas não tem como virar Venezuela. E eu perguntei pra ele, tu escutava isso? Tu escutava a galera falando isso? E ele falou assim, cara, a gente dizia, a gente nunca vai virar Cuba. Isso, não, e eu conheço casos de cubanos que chegaram a Venezuela e eles falaram, cara, eu acho que essa parada que está fazendo Chávez... Tá parecido com lá. Isso. Não, isso não vai acontecer que aqui na Venezuela, porque es que nós somos diferentes, nós somos uma ilha, e daí agora, nesse momento, eu escutado pessoas falando, não, es que aqui não vai virar... Não vai virar Venezuela, Brasil não vai virar Venezuela. Porque somos um país grande, cara, e essa é Olha só como é interessante essa parada da geografia, né? Só pra vocês terem uma ideia. Então, eles linkaram que não ia virar Cuba por causa da geografia de Cuba. É uma ilha. É uma ilha. Não, lá é claro, eles fizeram eles de prisioneiro. E eu já ouvi isso, a galera falando aqui. Não vai virar Venezuela, o Brasil é muito grande. Gente, vocês não podem esquecer de um cara e de um local, que é este aqui, do Stalin. Olha o tamanho da Rússia. E os caras conseguiram botar o comunismo lá. Geografia, esqueçam, tá? Isso aí é muito mais ideologia, muito mais cabeça. Mao Tse Tung também, olha o tamanho da China. E ele conseguiu fazer o comunismo desse tamanho. Isso aí de geografia não tem nada a ver. Tanto como sendo uma ilha isolada lá, não, que daí os caras não tem como sair porque saem nadando. Aqui, tipo, não tem nada a ver, cara. A ideologia é tão grande. E é muito essa questão cultural. Aí, esses dias até o Victor falou, foi um dia de outubro, não sei se ele tava doidão, mas ele falou assim, ó, eu perguntei pra ele, o que tu acha que aconteceu lá? Ele falou, cara, eu acho que o povo é burro. Lembra que tu falou isso? Tipo assim, acho que o povo é burro. Cara, porque na verdade, essa história do Foro de São Paulo, quando os caras fizeram essa ideia, a ideia era realmente mexer na cabeça das pessoas, entendeu? Tipo, pra quê? Não, vai ter o voto. Às vezes a gente acha assim, a gente sabe, tipo assim, vamos dizer que não tenha fraude na urna. A gente sabe que, incrivelmente, as pessoas não acreditam que possa chegar onde chegou. Isso. Eles acham que, tipo, cara, olha a parada do quebrando o tabu que a gente viu ali. Que o Bolsonaro é mais parecido com o Maduro. Não, mostra a tua cara. Mostra a tua cara, Victor. que o Bolsonaro é mais parecido com o Maduro do que o Lula. Gente, olha o nível da pessoa, sendo que a cartilha é marxista. E daí é importante, tipo, que você também... Cara, e acho que essa é a parada e, tipo, o trabalho, né? Como eu falava, eu acho que a maioria que apoia a Lula, na verdade, tipo, está uma parte de ignorância, né? Porque não conhece o poder e como pode ficar merda um país
por culpa do comunismo. E assim, ó, uma coisa que eu tava falando com o Victor. Uma das coisas que o Maduro fez quando ele entrou foi a censura dos meios de comunicação. Olha que se o Lula já tá falando isso antes. Eu lembro também, porque a verdade é que depois da crise econômica, o governo de Maduro começou a mostrar, tipo, a sua verdadeira cara, né? Tipo, eles começaram, as pessoas através do Twitter, tipo, por exemplo, eu colocava uma pessoa colocava, no, morte ao comunismo, morte à esquerda. E daí o Ministério Público, o Poder Judicial, censurava a tua conta e eles chegavam à tua casa para começar um processo judicial. Então, tipo assim, estamos, né, já tá... e daí assim, isso se eu for puxo muito tempo, vai ficar muito estendido. Mas, cara, em 2020 a gente foi aceitando essas coisas básicas. Por isso que eu digo, às vezes vocês dizem que o plano, você não vai tocar uma sirene e vai virar o comunismo. Não é assim. Certo. É tipo, vem uma parada, vem vindo, a gente vai aceitando. Eles foram censurando em 2020 já, quem falava de pandemia. E a gente foi assim, mas também, né, ele falou umas besteiras. Não interessa, censura não pode existir. Tá? Então, assim, ali ele fez esse negócio da censura dos meios de comunicação. E essa parada que fala Maya isso não acontece de maneira imediata, né? Tipo, isso... Cara, Chávez chegou no poder no 98. No 2006, ainda as pessoas... Cara, se Chávez chegou ao poder, poucas pessoas votavam nele. E que o que acontece es que começa com um discurso. Nos vamos a colocar maior imposto aos ricos. Olha o imposto dos ricos, cara, que é a mesma coisa que eles estão falando aqui. Isso, porque como é que eles precisam? Eles precisam ter um inimigo comum. Nesse momento, Venezuela, como foi a parada? Não, os ricos. O pobre é pobre porque os ricos tiraram dele o dinheiro. Depois que acabou essa parada dos ricos, começou o imperialismo, os Estados Unidos. Muda a classe, isso. Só muda a classe, na verdade. Depois, muda a classe. Cara, é foda. Porque agora, tipo, eu fazendo como uma relembrança, né, de tudo o que aconteceu lá na Venezuela e, tipo, agora umas imagens que vou tirar. Aí é foda porque você aí consegue, tipo, entender toda a obra, né? Daí eu lembro, já não eram os ricos, já não era o imperialismo. No ano 2015, na maior crise econômica e alimentária do país, eles começaram a falar, é uma guerra econômica, né? No, esos son os empresários que estão escondendo a comida do povo. Cara, isso que o Victor falou foi muito bom. O inimigo comum. Gente, quem já leu 1984 sabe, eles não ficam toda hora procurando, agora a guerra é contra a Eurásia, agora a guerra é contra a China. Então eles vivem sempre procurando um inimigo que, por exemplo, vocês podem ver até nas campanhas, né? Antes o Bolsonaro era isso, antes o Bolsonaro era aquilo, agora ele já não é mais aquilo, agora ele já é isso. Eles vão procurando, olha, cara, pra eles chegarem a vincular o Bolsonaro ao Maduro, é um inimigo comum, entendeu? Eles começam a procurar alguma coisa pra fechar o pau. Uma coisa que eu perguntei pro Victor, que é assim, é bom da galera perguntar também. A galera acaba perguntando, sempre perguntei pra ele, desde quando eu conheci ele. Qual que era qual que era a tua grana lá? Tu era pobre, tu era rico? Me conta como é que foi que aconteceu. Daí isso é importante que as pessoas entendam, é que tipo, a parte foda do comunismo, da esquerda, é que daí eles falam de uma questão de igualdade, mas daí é igualdade para embaixo, tá ligado? Tipo, aí todos ficam pobres. Por exemplo, no meu caso, o meu pai é biomédico, a minha mãe é professora universitária, sociólogo. Cara, aí é foda porque aí você consigue, tipo, o comunismo es que não discrimina, né? Tipo, você é rico, você vai conseguir superar isso. Não, cara, eu conheço a maioria da minha família, classe média. A maioria da família da minha esposa, classe média. Pessoas que estudaram comigo. Cara, é foda como, tipo, anos e anos de construir uma casa, comprar um carro. Classe média. Isso. Sim. Então, daí é importante que as pessoas apoiem pensar, as pessoas que emigram são os pobres e ficaram mais pobres pela situação financeira. Mas olha só, tem uma coisa que é muito cabreira, já aconteceu também, por isso que eu digo pra vocês que a história sempre se repete, que é o quê? Que eu perguntei pra ele agora, o que acontecia quando vocês chegavam no mercado? Cara, tem um destaque meu... eu tenho uma foto... Tem um destaque meu ali, isso, vai colocando. Tem um destaque meu que eu falo bem assim, a partir do momento que você
iguala as pessoas, você tira a liberdade das pessoas. O que isso significa? Se o governo chega lá em cima e fala assim pra vocês, hoje vocês vão comer só arroz, o outro que pode ser mais rico ou mais pobre vai dizer, não, eu não quero comer arroz. Não, hoje você vai comer arroz. Aí eu perguntei pra ele ali, ó, olha o que tá acontecendo na foto. Cara, não tem escoamento, não é questão do dinheiro, não chega, a comida não chega no mercado. Essa que é parte também da história da Venezuela, o ano 2015-2018 começou a crise alimentária lá na Venezuela. Que o que acontecia? Por exemplo, a minha mãe, en ese momento eu não trabalhava porque estava estudando na universidade, então a minha mãe trabalhava na universidade. De aí, o salário, massa. Debemos comprar comida. Não tem comida. Cara, e é foda porque Meu Deus, cara. é uma questão de... Cara, por isso eu sempre falo e é tipo... Cara, eu consigo entender, em parte, que uma pessoa apoia Lula, mas é uma questão de ignorância. Sabe? Eu acho que só o 18% das pessoas que apoiam ao PT é uma questão ideológica. Mas é importante mostrar... No faz sentido que uma pessoa de clase media apoye a Lula, o apoye o PT, o apoye a izquierda, porque a clase más que tipo más podida nessa crise es a clase media, tá ligado? Porque de ahí a clase rica, con certeza eles também vão ficar desfavorecidos. Pero é mais fácil que a classe média fique pobre que a classe rica fique pobre. E o que acontece? Eles têm essa parada da classe, né? Que tipo, essa troca de classe. Quando o Maduro chega com uma ideia, ou o Maduro, né? O Lula, quando essa galerinha do Foro de São Paulo, quando eles chegam pra gente falando assim, ó, é porque na verdade a gente quer igualdade. Eles querem que todo mundo se iguale, porém eles são oligarquia. Eu já falei pra vocês qual é a diferença de oligarquia para democracia, né? Oligarquia são alguns que ganham dinheiro em cima do povo. Então, na verdade, eles querem que todo mundo fique igual a vocês que se fodam. Agora, uma coisa que eu acho muito foda que a galera não consegue ver é essa questão de, gente, não importa se tu é rico, se tu é pobre. O Victor tinha uma boa, tipo, era uma classe média e etc. E chegar no mercado, ia pra faculdade, chegava em casa, não tinha... Não, gente, quantas horas pra comprar ficava fila no mercado pra comprar comida? E é foda, tipo, eu lembro que daí o mesmo governo falava, não, daí os mercados, você só pode comprar tipo 2 quilos de carne. Isso, e daí a parte foda, nós aí temos tipo a cédula de identidade, por exemplo, se o número de você... O CPF. Isso, CPF. Se o número de você termina em 2, você só pode comprar o dia terça-feira, por exemplo. Olha só, então, vocês viram quando eu falei ali? A questão de ser igual, você fica 2 horas na fila pra comprar 2 kg de carne. Tô dando um exemplo. Chega ali, opa, não, esse CPF aqui já comprou. Isso. Tipo, não pode? Ou você não tem dinheiro, minha gente. Não tem essa história de, não, mas é que eu sou um pouquinho mais rico. Não tem. Quem vai ganhar isso é oligarcas, que são os políticos, tá? A outra coisa... Daí, o que acontecia nessa parada da crise alimentária? Quem eram as pessoas que eram donos nesse momento da alimentação? O mesmo governo. Então, e por que chegamos a esse ponto da crise alimentária? Porque o governo, nos anos anteriores, começou a tirar as empresas dos empresários. Eles falavam, como começou a parada? O governo, eu acho que esse valor que você tem por exemplo, nesse vinho, não deveria ser esse valor. Controle do... O que eu escrevi? Controle de preço. Então, assim, isso também é engraçado, quando a gente fala, né? Como é que o empresário vota no Lula? Aí eles dizem assim, mas é que... Não, gente, controle de mídia é uma coisa, controle de preço... Sabe quando a gente fala, eu já dei exemplo aqui, o iPhone veio sem o carregador. Chama o Procon, o Estado vai lá e se mete na porra do negócio do iPhone. Quem não quiser comprar, não compra. As pessoas são muito viciadas, sabe no quê? No Estado ser o pai delas. Com certeza. O Estado tem que me representar. E como começou essa parada de o governo mexer no empresário? Porque começaram os sindicatos a falar... Os sindicatos. Não, eu acho que nós deveríamos ter maiores benefícios. Aí colocavam uma denúncia na parte judicial, e aí a parte judicial, eu acho que a empresa deveria ficar porque é essa história. Não, para o proletariado. Isso. Então, assim, então, por exemplo, mais uma vez o Estado vem e representa. Ele representa o Victor tá puto.
quer um cigarro apagado? É que assim, a gente, só pra vocês terem uma ideia, essa questão do Estado é até é legal pra gente fechar, porque tem uma resposta que vocês podem dar pras pessoas, que é a principal, o que significa o comunismo, então? Comunismo, fascismo, nazismo é aumentar o tamanho do Estado. O que mudam algumas coisas? Economicamente, por exemplo, vamos dizer que no fascismo o Estado estava crescendo, só que economicamente ele estava crescendo. No caso do comunismo, o Estado aumenta de tamanho e a economia diminui, tá? Acaba que vai tudo por água abaixo. Tem os nazistas, às vezes assim, aumentou o tamanho do Estado, a economia, ou o que aconteceu que a gente estava falando agora ali do Pinochet. Pinochet foi um fascista, né? Foi um ditador, a economia subiu, então acaba que muda ali, mas o tamanho do Estado está muito grande, isso não é bom para ninguém, tá? Daí você consegue entender, tipo, que é importante que você entendam quando é... Tipo, quando o candidato es ruim, es tipo filha da puta. Es cuando él le comienza a falar, no, eu acho que deberíamos crear otro ministerio. ¿Por qué? Porque ele falou o Ministério da Felicidade, lembra? Chegou um momento que lá na Venezuela, no governo de Chávez, eles tinham 40 ministerios. Eles tinham um Ministério da Mulher, Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Trabalhadores, Ministério... Cara, chegou um momento que eles tinham um vice-ministério da felicidade do povo. Gente, Ministério da Felicidade, escutem essa parte. Aí assim, ó, agora vai, só que vai vir, sabe o que eles vão puxar agora? Mas o Bolsonaro também falou que vai criar mais um ministério, que era o ministério que ele... da pesca. O Ministério da Pesca, e o Bolsonaro falou que ia criar. Gente, como é que a pessoa me traz um argumento desse, sendo que o Lula nem apresentou os ministérios dele ainda, ele nem falou do plano de governo dele. Então assim, ó, quando uma pessoa falar pra vocês, se vocês usam aqui o exemplo que ele deu, ele foi lá e criou mais ministérios. Beleza. Mas o Bolsonaro também falou que vai coisar o ministério. Sim, só que o do Lula quais são? Quais são eles não sabem nem quem que tá lá. Ele nem tem plano de governo, tá? Bolsonaro falou que ia criar um ministério. Aí eles já vão achar, não, então é verdade. Eles que é assim que pensam, né? Tá, daí, o que foi... Sim, eu vou salvar a live, tá? Vou botar no YouTube. Depois, o que foi o que aconteceu parte também do chavismo até agora? Crise de saúde. SUS é de graça? Então, isso é importante entender. Que, cara, e eu consigo entender e falar disso porque, tipo, lamentavelmente, tinha que acontecer. Tipo, eu entendi e, cara, isso é uma parada que eu estava falando também com Maya. Eu acredito que nada acontece por acaso. Então, daí porque eu tipo, a nossa necessidade de fazer um live como isso. Tá. É porque, cara, olha aí. Vou tirar isso já. Quais são as possibilidades que uma pessoa da Venezuela, de 28 anos, que gosta de política e economia, que experimentou toda a parte ruim da Venezuela... Empírico, conhecimento empírico. Isso, e daí, de todos os países que poderia escolher para emigrar, escolheu Brasil. De todos os estados de Brasil, escolheu Santa Catarina. De todas as cidades de Santa Catarina, escolheu Blumenau. De todos os box de CrossFit. Escolheu o Dorf, que estava lá comigo. E eu acredito nisso, essa parada de... Cara... Acho que eu vou ter que traduzir isso que tu falou. Olha só o que ele quis dizer, que massa. Ele falou assim, a importância de fazer essa live... Cara, simplesmente uma pessoa que... Eu amo política mais do que tudo na minha vida. Eu sempre quis dar um exemplo no mundo, tipo assim, alguém precisa vir. O Victor vem lá da Venezuela, ele cai aqui em Blumenau, cai no mesmo campeonato de CrossFit que nós. Tava eu e o João sentado, tomando uma cerveja, e ele foi lá e sentou e começou a conversar com a gente. Eu falei, tu gosta de política? Pau, estamos fazendo a live aqui hoje. Cara, isso aqui é um presente. Vocês têm que passar isso aqui pra frente, cara. Tipo, isso aqui, Deus colocou essa pessoa no nosso caminho pra gente entender que assim, ó... E eu falei pra ele, tu fica cabreiro das pessoas de tu fazer uma live? Cara, desculpa, tu não faz mais que obrigação, tá? Tipo assim, ó, tu tem que estar aqui falando pra gente o que acontece lá pra gente saber. Muitas coisas que a gente compara, que a gente acha que não... amigo meu que vota no Bolsonaro já falou, mas não exagera tem mais uma coisa que a gente tinha falado, porque o parlamento, agora o legislativo é todo de direita, então não tem como virar Venezuela. Como é que era o legislativo lá? Daí eu lembro, no ano 2010 começou a oposição lá na Venezuela, conseguiu ter a maioria do parlamento. Daí o que foi o que aconteceu? Teve a maioria do parlamento. O que aconteceu? Antes de trocar de poderes,
tipo o novo Senado, o Senado da esquerda começou a dar mais poder ao executivo e aos poderes, tipo, eles trocaram ministro do CTF, do Tribunal Supremo Eleitoral também trocaram. Então, cara, eles sempre vão conseguir o jeito. Não, e foi o que eu falei esses dias, eu joguei uma teoria da conspiração aqui, que foi assim, a galera fica, 60% agora é Bolsonaro. Quem falou que eles vão assumir? Se os caras quiserem, quem falou? Pode chegar dia 31 de dezembro e eles falar assim, ó, eu vou trocar a Constituição aqui, chega ali o Alexandre Moraes e fala assim, não vai entrar ninguém. Foi o que aconteceu lá. O que eles fizeram? Já falaram aqui no Brasil, semipresidencialismo, tá? Onde o executivo perde metade do poder. Fala um monte de coisa, é só chegar ali e mudar um negocinho. Vocês são 60%, mas vocês só têm 1% de voto. Agora vocês não são mais, tipo, um acionista, né? Vocês só têm 1% pra votar aqui. Então, foda-se vocês. Então, é isso que vocês às vezes não veem, porque talvez não saibam do Foro de São Paulo, pode ser isso também. A galera não sabe a força que o Foro de São Paulo tem. Aí, assim, outra coisa que vincularam também... E aí tem outra parada que as pessoas perguntam, cara, mas por que... Uma pessoa me perguntou, cara, pues ¿por qué Maduro está haciendo eso con el povo? Porque foda-se, a única que importa para ele é porque eles falam dos pobres. Mas aí quando chega um poder, eles ficam ricos e o povo fica mais pobre. Essa é a única parada. Então, única. Poder, é que a galera acha que poder só tem no filme do Capitão América. Eles não acham que poder sobe aqui pra cabeça e acabou-se. Outra coisa que é interessante de vocês saberem é o seguinte, qual é a diferença de um corrupto e de um corrupto do Foro de São Paulo, que é bem importante. O corrupto comunista, ele rouba pro partido. Gente, isso aqui está escrito no Manifesto Comunista. O que é um comunismo? O que é um comunista? O Karl Marx fala, porque eles são marxistas, né? Porque isso aí tem que falar detalhe, porque tem gente que não sabe. O que um comunista é? O comunista coloca o seu partido em primeiro lugar. Então, assim, às vezes a galera fala assim, ó, porque o triplex do Lula. Gente, o triplex do Lula, eu acho até que o Olavo de Carvalho já falou essa frase que eu vou falar, talvez eu copie. O triplex do Lula é o de menos. O triplex do Lula não é nada. O problema é os 80 milhões, o dinheiro do BNDES. O dinheiro do BNDES. O dinheiro do BNDES que o Bolsonaro falou no debate esses dias, dizendo que foi para construir um metrô. E aí eles falaram, cara, em Minas Gerais não tem metrô. O dinheiro do BNDES foi pra Venezuela. Como é que tá o metrô da Venezuela? E essa é a parte foda. O dinheiro chegou e não foi usado. Tipo, ele chegou para Maduro e o chavismo e daí ficou para ele. Então essa parada também que eu acho é tipo, quando uma pessoa, por exemplo, e eu acho isso bem massa, por exemplo, de Bolsonaro, que ele tipo, chega um momento no poder que ele não tem partido. Cara, essa parada de Lula, de sempre falar do PT, porque o que acontece, e acontece lá na Argentina também, é que chega um momento que o partido é muito mais importante que o país. Então eles começam a colocar pessoas no ministério, no poder judicial, no poder eleitoral. Por exemplo, porque lá na Argentina, e aí acho que é importante falar disso, porque lá na Argentina eles ainda estão com o peronismo, porque o peronismo ainda está nas instituições, no poder judicial, no poder eleitoral. Sim, que é o que acontece aqui no Brasil. Isso. Eles acham que o Bolsonaro... Inclusive, algumas pessoas de direita falam assim, porque o Bolsonaro nunca fez nada. Porque não sei o quê. O Bolsonaro ficou quieto quando o puta que pariu lá, como é que é o nome do cara lá? Sei lá, deputado federal foi preso. O Bolsonaro não fez nada. Gente, o Bolsonaro tem uma só coisa. O resto é tudo de esquerda. Eu já falei pra vocês do STF, né? STF é tudo de esquerda. Quem que o Bolsonaro colocou lá? Como é que ele vai fazer alguma coisa? Aí, assim... Uma coisa que eu perguntei pro Victor, não sei se vocês lembram lá, quando o pessoal resolveu ir pra rua, ficou meio puto, né? Lá na Venezuela, que eles viram que o Maduro começou a se passar. Cara, a gente não podia esquecer de falar isso. Que eles viram que o Maduro começou a se passar. E eu fui pesquisar esses dias uns vídeos pra colocar aqui no Instagram. E eu me lembrei, gente, o Guaidó. E lembra do Guaidó? Perguntei pra ele ontem, cara, e esse Guaidó, que era um cara que era de direita? Essa era também uma das perguntas que colocaram no... Colocaram? Sim, já. Ah, tá. Tipo assim, cara, cadê o Guaidó? Ah, tá. Que perguntaram se tinha chance, tem alguém pra salvar vocês. Isso. Né? Eu acho que a única pessoa pra salvar vocês é o Brasil, tá? Sério mesmo, falando bem. Não, é verdade. É o único que tem pra lutar contra as Farc, porque o povo lá não tem arma, né? Daí, o que acontece com a oposição?
Olha o mano. Obrigado, Brasil. Não, daí que acontece com a posição venezuelana. Daí tem, tipo, de líderes que querem dois proyectos. Uma es tipo a depurar Venezuela, tipo, y eso implica que les estaban pidiendo ayuda para Estados Unidos, para que llegara a Estados Unidos y tipo matar a Maduro. Y tengo otros... Ah, tá, eles tinham pedido ajuda para os Estados Unidos, Isso. tá. Daí, y tengo otros líderes que les o que quieren es tipo uma salida negociada, né? Tipo, vamos a sentar uma reunião. Que o que acontece es que Guaidó acreditou muito na parte boa do governo e daí nada, se fodeu. E daí que o que acontece, cara, no ano 2015, 2016, tipo, lá na Venezuela tinham manifestações, né? Tipo, as pessoas saíram do... Lembra daquela manifestação que passaram com o tanque de guerra em cima? Então daí o que acontece, tipo, respondendo essa pergunta de porque o povo não consegue reconquistar. Porque na verdade... Por que o povo não consegue reconquistar, tá? Isso, porque na verdade, tipo, o povo que, tipo, o povo não se sente identificado com ninguém dos líderes. Eles não se identificam com ninguém. Ah, tá, tipo assim, ó, por exemplo, nós aqui teria o Bolsonaro, né? Isso, daí, imagine, por exemplo, vamos colocar um exemplo, ganha Lula. Aí os três poderes ficam no poder do PT. Daí, Bolsonaro... você começa a sair nas ruas e a começar a matar pessoas. Sim. E aí depois Bolsonaro senta uma mesa com Lula para Ah, tá, o que aconteceu é que o Guaidó se vendeu. É isso que tipo que é isso. foda, entendeu? Eles não tem mais quem confiar. Então, outra coisa, um detalhe muito grande que já chamaram, eu vi lá porque eu vou, né, na página de esquerda ver o que estão falando e o que vocês estão curtindo, né? Pagando mico. Já falaram assim, ó, pra uma amiga minha que responderam: mas cara, a ONU absolveu o Lula. Gente, a ONU botou o Maduro, pode deixar pausa pra ele. Cara, e aí a ONU botou o Maduro como líder em 2018, se eu não me engano. A ONU colocou o Maduro como líder tipo da paz, dos direitos humanos. O cara passou com um tanque de guerra em cima. Na ONU, eles têm uma comissão de direitos humanos. Quem forma parte da ONU dos direitos humanos, Venezuela, Síria e Irã. Não faz sentido. Tem isso. Tá, então assim, gente, a ONU é outra coisa que, pelo amor de Deus, né? Eu acho que quem já me acompanha aqui já deu pra essa ONU, né? Pelo amor. Só vocês darem uma olhada, quem que patrocina. Eu sempre dou essa analogia, eu gosto de fazer analogia. O que é a ONU? A ONU é o Criança Esperança da Globo, é o troco da bondade do Angeloni. Ele é o quê? Ele é uma maneira de fazer o seguinte: eu tô batendo aqui, mas eu tô dando lá. Essa é a analogia que eu faço da ONU, tá? A piada, eles fazem assim, ó: não, a gente não vai se meter. Vamos colocar aqui o Maduro para dar uma apaziguada, mas eles não fazem porra nenhuma, né? Senão não ia ter um monte de guerra na África, tá? É essa a ideia. Aqui também respondendo essa pergunta de como os venezuelanos têm reagido a tudo o que acontece no país dele. Cara, agora, por exemplo, Os venezuelanos, o quê? têm reagido a tudo o que acontece no país dele. Como é que os venezuelanos reagem? Isso, daí vocês podem olhar aí, os venezuelanos formam parte da maior... Imigrar. A maior parte de migração do mundo. Então daí, que o que acontece? Claro, com certeza tem pessoas que ficam lá na Venezuela e ficam tipo com as empresas, do jeito que eles conseguem, mas daí eu acho, porque tenho família lá, tenho ainda amigos lá, é uma questão de desesperança e anarquia. Sim, é tipo, eles não acreditam na oposição, eles, tipo, acho que a única maneira de que eles poder viver bem é Maduro aí, mas sem matar as pessoas, tá ligado? Então daí... Olha só, deixa eu só fazer uma... A Samira perguntou ali... faça uma linha do tempo de Chaves a Maduro, citando quanto tempo. Isso a gente fez no começo, tá? Não sei se tu tava aqui, a gente tá de maquiagem. Tu tava de olho azul. A gente fez no começo, tá? Tá lá no começo, a gente fez uma linha do tempo desde Chaves, que ele mudou a Constituição e coisa. Outra coisa, o Sacani perguntou como funciona o salário na Venezuela. É isso aí. No ano, desde o princípio, o governo começou a falar aos empresários: não, tem que incrementar o salário mínimo. Que o que acontece quando você não tinha salário mínimo antes? Não, sim tem. Tá. Mas aí era tipo obrigação
obrigavam as pessoas a incrementar o salário mínimo. Tá. Piso salarial. Assim. Isso daí. ¿Qué acontece? Que cuando o governo obriga a essa empresa a incrementar o salário mínimo e isso aí não é, tipo, não tem um resultado da produtividade do país, a inflação começa. E daí, então, eles têm dois salários agora, o que dá o governo e o que dá os empresários. Por exemplo, vou falar aqui de salário agora. O meu irmão é engenheiro em uma destileria, uma questão que passa em ron e engenheiro. Engenheiro, tá. Isso, engenheiro de ele ganha engenheiro químico. atualmente $400. $400 são... Por mês. $400 são R$2.000. Beleza, você consegue... bueno, se o salário se uma empresa está dando esse salário é porque está certo. Mas daí um aluguel fica em $250. Ou seja, tu vive com $150 por mês. Daí, fora a comida, né? Daí tem a comida. A comida, acho que mercado semanal? $100. $100 de mercado semanal, ou seja, $400 por mês. Isso. Então... Daí, por exemplo, a minha mãe é professora universitária em uma universidade, então o salário é do governo, do estado. Ele paga de salário mínimo, neste momento está pagando $50. $50 de salário, tá? Mensal. Por mês. Isso. Professora universitária. Isso. Então, daí... Cara, esse filtro... É bonito esse filtro. Eu preciso. Então, foda-se. Daí, então, são $50 que a minha mãe ganha por mês. Então, essa é a parada que acontece. Então, a pessoa pergunta, como conseguem as pessoas viver bem aí? É foda, porque a única parada e o que é foda é que você não tem instituições privadas, por exemplo, para pedir um crédito. Não sei, um mês. É tipo assim, isso que eu ia te perguntar, como é que é a questão do empréstimo? Não, tipo, não se tem. tu chega no banco, eu quero fazer um empréstimo. Tipo, eu adoro um empréstimo. Eu não ia poder, então. Tipo assim, como é que tu faz pra dar uma Não tem empréstimo. Isso deu merda no ano 2010. Tipo, cartão de crédito, você não tem... Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha cartão de crédito. É só cartão de débito e não, só isso. Isso. E olha só, tava até falando hoje de manhã pra mulher que limpa aqui em casa, que limpa a minha casa, que limpa a da Sara. Ela tava falando alguma coisa sobre ricos. Eu falei, cara, quem que tu acha que empresta o dinheiro pro cartão de crédito? É interessante ter falado isso, porque assim, quem empresta... vamos taxar os ricos. Gente, vocês acham que esse dinheiro que a gente tem... Quem que empresta dinheiro pra banco? Quem empresta dinheiro pra banco é rico. Tipo assim, o cara que é muito rico, ele empresta dinheiro lá, mas ele ganha fortunas. Não interessa, me desculpe, obrigada, sei lá quem me empresta ali, porque eu uso bastante cartão de crédito. Então, tipo assim, é isso que... o que vai acontecer lá? O cara não vai botar o dinheiro lá dentro daquele banco, daquele país. E é assim que se vai quebrando uma economia. Tipo assim, não existe... Ali, tem muita gente que ganha dinheiro quando o Lula é presidente, tem muita gente que ganha dinheiro, porque ele vai fazer CDI, o CDI vai aumentar. Tipo, eu não entendo nada disso, tá? Mas eu sei que assim... O cara vai, esse empréstimo que o cara vai fazer, o cara vai ganhar dinheiro, entendeu? Tipo, o cara vai ganhar dinheiro porque tá emprestando dinheiro pro banco. Não, no caso de o cara não vai mais botar o dinheiro lá dentro de um país quebrado que só tem estatal, né? Isso. E a estatal é o que dá dinheiro pra lá, né? Isso. Mas daí agora o que acontece? Ainda quando Venezuela é um dos países com maior reserva do petróleo, o Estado não tem a capacidade para trabalhar a extração, né, do petróleo. O escoamento. É isso que eu tava querendo dizer de escoamento. Por exemplo, assim, não adianta nada você produzir, por exemplo, assim, eles estão falando da comida, mas o Brasil é o agro do mundo. Não interessa. Existe uma coisa que se chama distribuição. Isso, como é que vai chegar as coisas? Porque o que acontece é que as pessoas, o Estado não está feito para ser empresário. O Estado está feito para educação, saúde e segurança. É que na real é pra manter o pão e circo, né? Isso. É tipo, eles precisam manter o que eles valem a saúde pra deixar todo mundo igualitário. Isso. Mas aí, tipo, que o empresário, que o Estado comece a ser empresário e falar, não, eu vou fazer uma empresa X, de X de petróleo. Não dá, porque não tem a capacidade. E não tem, tipo, conhecimento para fazer isso. Porque isso, ainda quando Venezuela era, e voltou a falar disso, ainda quando Venezuela é o país com maior reserva do petróleo, há 2 anos, né? Lá na Venezuela tínhamos uma crise de gasolina, não teníamos gás.
Olha isso. Então pronto, tá aí, ó. Né? Vai falar assim, mas a comida é a gente que produz, somos o maior produtor. Não interessa, não tem escoamento. Isso aconteceu na Rússia, tá? Quem quiser pesquisar o Holodomor, que tem muita gente que nunca ouviu falar. Então, assim, teve essa questão de... Os caras chegavam na... O Stalin dizia assim, ó, não, tem que mandar tanto de comida pra cá. Os caras falavam assim, não vou mandar. Tipo, eu não vou, cadê o meu dinheiro? O dinheiro não chegava. Ele pedia, não, vocês são os responsáveis por distribuir a comida, tá? Grãos, no caso. Chegava lá e dizia, não tem como mandar. O grão tá até aqui, tanto que o grão apodrecia, mas não chegava nas pessoas. Então, a questão do escoamento... Cara, isso tu vê numa empresa. O que adianta vocês ficar produzindo coisas se vocês não escoam? Tipo, não adianta ficar, mas a gente produz milho, mas como é que tu vai entregar esse milho? Existe muita coisa, existe a questão do transporte, a questão dos funcionários, é muito grande, é uma empresa, na verdade, o Estado é uma empresa. Então, a partir do momento que tu deixa esse Estado ganhar um tamanho tão grande que tu... como pessoa física, né, pessoa individual, não consegue chegar lá. Eu vou falar com quem? Pra isso acontecer? Porque só o Estado manda. Isso. O Estado manda em tudo na Venezuela. Aqui porque a galera ainda acha assim, ó, mas o Brasil é um país de direita. Não me lembro de quando foi um país de... Foi, eu acho que no Império, tá? Não existe. O Estado sempre mexeu aqui. Isso eu quero ver o que é a nossa não, daí produtora também... tá falando. Daí também, que foi o que aconteceu? A mesma parada. Lá na Venezuela, no ano 2018, tivemos uma crise elétrica. Porque a mesma parada. O Estado é a pessoa encargada de distribuição elétrica de energia lá na Venezuela. O Estado... aqui também, né? O Estado que distribui a energia elétrica, daí, né? E aí o que aconteceu? Apagão. 5 dias. 5 dias sem luz. E daí eu com uma empresa de marketing, não dá? Fala o nome da empresa. Não, daí, cara, então, essa parada. E porque as empresas no dan certo, porque são pessoas corruptas, são pessoas sem conhecimento, são pessoas que nunca em sua vida tiveram um emprego. Então, daí, como você vai dar uma empresa a uma pessoa que nunca teve um emprego? É isso, e tudo por troca de... Isso, porque queda parada, porque começam a colocar pessoas nas empresas se você é de esquerda, tá ligado? Tipo, o Ministério de Eletricidade lá na Venezuela, os ministros, pessoas que não eram engenheiros, só eram pessoas do partido. Não eram técnicos. Isso. Igual o Bolsonaro fez aqui, ele colocou os ministérios todos técnicos, né? Tipo, o cara lá, o astronauta era do não sei o que, da ciência. Isso. O Guedes é da economia. Isso, claro. O Sérgio Moro, deixa quieto o Sérgio Moro. Mas assim, é um pecado, mas... outra coisa que eu quero falar pra vocês... Outra coisa que eu quero falar pra vocês é só assim, então... acho que estamos com bastante coisa. Acho que virou as perguntas, né? Sim. Uma coisa que... quanto tempo demorou pra vocês se tocarem que fudeu? A pergunta da Thalissa. Essa pergunta é boa porque depende muito do... Eu conheço pessoas que eles começaram a emigrar no ano 2002, no primeiro mandato de Chávez. Teve gente, então, que foi antes, que se tocou antes? 2002, 2006... Cara, tipo, uma pessoa pergunta, Víctor, ¿cuándo eu deveria emigrar? Daí tem a parte econômica e a parte de liberdade. Se você percebe que não importa quanto você trabalhe, você não consegue pagar as contas, aí essa é a primeira... Essa é a primeira parte, que tu vê assim, não tá dando, não tá fechando a conta. Daí quando o governo começa a pegar as empresas, esse é outro o governo começar a controlar tudo que passa dentro da tua empresa. Não pode vender isso, não pode vender aquilo, não pode vender aquele outro. Daí, na parte política, acho que quando você perceba que todos os poderes estão nas mãos de uma mesma pessoa, do PT. Então, assim, só pra vocês entenderem, se tiver mais uma pergunta aí, se eu lembrar de uma pergunta, enquanto isso eu vou falando uma coisa assim, pra fazer uma característica bem grande, diferença, então, só pra gente até,
quebrar essa história que o Maduro, que o Quebrando o Tabu fez ali, que é assim, então ele é mais parecido com um do que o outro. Primeira coisa que vocês têm que lembrar, existe militar de esquerda, tá? Existe militar de esquerda. Chávez era militar. Chaves é militar, tá? Existe militar de esquerda. 2, como que um cara vai ser ditador se ele quer sempre diminuir o tamanho do Estado? Então, eu expliquei, a gente falou ali antes pra vocês que o que significa que aumentar o tamanho do Estado, que tudo passa por uma pessoa. Isso aí, o Stalin chamava de burocratização, tá? A burocratização é uma maneira de você controlar tudo. Então, assim, por exemplo, e a carteira de motorista, renovação. Já falei pra vocês sobre a questão de emplacamento do carro. Tem coisa mais idiota. A gente é muito burro de aceitar o emplacamento do carro. Se a gente vai lá e compra um carro, a porra de um carro, e não emplacar, a gente perde a porra do carro, mesmo se ele estiver quitado. Vai se fuder. Entende? Então significa que o carro também é do Estado. Então tudo aumentando o tamanho do Estado. O que acontece no caso do Bolsonaro? Ele está há anos, né, desde que ele está ali, tentando diminuir o tamanho do Estado. É isso que eu e o Victor chegamos na maior característica. Qual é a maior característica do Bolsonaro de ser longe de parecer o Maduro? É diminuir o tamanho do Estado. Ele sempre está tentando diminuir o tamanho do Estado. Ó, chegou um negócio da carteira de motorista aqui, antes era assim, a cada 5 anos fazer renovação, né? Lindo. Agora é 10 anos. Tipo, porra, pelo menos isso é a burocratização do caralho. E o Stalin dizia, burocratiza, faz bastante burocracia, porque eu preciso saber o que tá passando. Quanto mais burocracia, mais gente trabalhando, mais cargo, porque vai passar pelo cara que assina, pelo cara que imprime, isso aí aumenta o tamanho do Estado e do tamanho da máquina, do dinheiro, que tem que pagar todo mundo, entendeu? São mais 20 cargos. Agora pela internet você vai lá, vamos dizer, imprime, deu, é uma pessoa menos, tá? Entenderam? É mais ou menos assim. E daí eu acho que é bem importante, tipo, falar das pessoas, tipo... Um cigarro. Tipo, porque estudantes da FORVI ou estudantes universitários apoiam esquerda. E eu acho que isso é importante que as pessoas saibam. Falar do comunismo, tipo, igualdade para todos, a parte social, isso é lindo, né? Tipo, falar disso. Mas na verdade, isso não dá certo, sabe? Essa parada de os pobres têm que ter todos os benefícios. Pessoal. Os pobres, sim. Os negros, não. Acho que qual é o nome daqui? Tipo. A cota? Essa As parada. cotas. Eso de falar dos negros, da parte do racismo, da parte... Cara, isso não... Na verdade, isso é segregar. Na verdade, sabe por quê? Porque daí tu vai lá e fala, não, tu é negro, tu não pode... Tu começa a ficar com raiva da pessoa que não é negra, entendeu? Tipo, sempre que é todo mundo igual. E assim tu começa a segregar. E pra eles é melhor, tá? E separar para governar. Isso aí é velho. E é importante que... as pessoas, por exemplo, essa parada dos gays, de apoiar essa parada dos gays de apoiar a Lula, que é o que acontece lá na Venezuela. Ainda lá na Venezuela, e eu apoio o matrimônio igualitário, lá na Venezuela ainda não está aprovado o matrimônio igualitário. Por quê? Porque é uma questão de necessidades básicas para depois falar de outra parada. Por exemplo, lá na Venezuela, y es por eso que es importante, y esa era una parada que yo hablaba con Maya, que aquí tenemos que hablar es do modelo que quiere ofrecer cada uno de los candidatos. Ten Bolsonaro, que es capitalismo, libertad, y Lula, que es parte del comunismo. Daí, o que va a prevalecer siempre va a ser a economía. Porque as pessoas lá na Venezuela não falam do matrimônio igualitário. Porque quando você não tem nada que comer, você não vai pensar, eu deveria... Caralho, é verdade, a gente falou sobre isso. Cara, olha o que ele tá falando. Por que lá na Venezuela ninguém fala sobre casamento gay, por exemplo? Por quê? Porque eles estão preocupados com comida. Quando a pessoa não tem o que comer, vocês acham que eles estão pensando no casamento? Eles não querem nem um casamento hétero, nem nenhum casamento. Eles só querem comer, entendeu? É isso que ele tá querendo dizer. Então, às vezes, assim, fala ali, a gente não tem nem tempo pra pensar nisso. E a verdade uma pessoa com fome... Ela não quer nem saber, ela só quer comer, velho. Isso aí não tem, entendeu? Por isso que não tem essas políticas sociais, assim. Porque a gente quer isso. Vocês acham que se a gente chega num nível, que a gente chega no mercado, fica 2 horas na fila... Você vai pensar em casamento? Não, é isso que não dá liberdade. Não. Na maconha, vazadinho. Outra coisa, sobre propriedade privada, invasão de propriedade privada. Eles estavam contando pra mim
que tem um lugar lá quando eles compraram um apartamento. Esse é o apartamento da minha sogra. É o apartamento da sogra dele, vai, conta. Esse terreno que estava enfrente do condomínio, o proprietário estava fazendo uma construção, mas aí demorou um tempo. Daí o que aconteceu? Os pobres, as pessoas O pessoal da rua, eles pegaram esse terreno de aí e começaram a construir. Ficaram morando lá no condomínio. E daí então, o que aconteceu? As pessoas do condomínio falaram com o Ministério Público, a parte judicial, e eles falaram, não, mas esse terreno daí estava... É inapropriado. Isso. Que é o que a galera fala do MST aqui. Então assim, não, porque estava em construção. Então são 3 torres. A torre lá de trás estava em construção. Isso. O que eles fizeram? Não, tá inapropriado. Eles podem... Então lá, e moram lá. E moram lá, e ficaram morando lá. E agora são vizinhos. Tá, agora é o vizinho. Então, assim, você que pagou a sua casa vai dividir o apartamento, né? Vai dividir o seu condomínio com o cara que. Só que eu só não entendo o seguinte: se o governo é tão bom, por que não deu uma outra casa? Não, porque né? daí Tipo, tem isso também. mais. Porque daí, se você pode escolher entre roubar e que tirar. Não, tirar dos outros. Isso. Na verdade, isso é o maior resumo do comunismo. Não é o governo dar, é você tira dos outros. Porque você tá tirando de alguém, né? Até ontem, eu tava ouvindo na Oktober, essa semana, eu falei com um cara sobre a eleição. Porque era R$13, eu acho que alguma coisa, eu falei que eu não ia comprar. Aí ele falou assim... Eu falei, e a eleição, né? Daí ele pegou e falou, cara, eu sou funcionário público. Eu pode ganhar quem... Olha o que o bicho me fala. Eu sou funcionário público, pode acontecer o que for no mundo... Que meu salário tá garantido. Eles não sabem que o funcionário público ganha dinheiro do empresário. Eles não sabem. Eles e daí, acham que acontece? Isso também as pessoas falaram. Por exemplo, en ese momento, lá na Venezuela, a corrida eleitoral é só um turno. Então, só um turno. Tá, não tem segundo turno. Isso, então daí estava Chávez, Maduro e Capriles, que era a pessoa antes, o líder antes de Guaidó. Que é o quê? Centro-esquerda? Não, sim, é que ninguém... Tá. Então daí, mas era uma... Porque o que falavam? Cara, eu não gosto de Capriles, mas aí eu prefiro votar por Capriles, porque daí eu sei que nós podemos trocar o poder. Sim, que daí o povo tinha um pouquinho de poder com ele. Isso, então, o que acontece? As pessoas falavam, não, eu não vou votar, ou vou votar branco, porque daí eu sou funcionário público, no final da conta eu preciso trabalhar e só depende de mim. Não, e essa é a parte foda do comunismo e da esquerda e toda essa merda. As pessoas, tipo, você vai depender só do Estado. Por exemplo, a minha mãe, se ela não dependera do Estado, ela conseguiria trabalhar em uma empresa privada. Né? E conseguiria ter um bom salário. Então, é a parada que fala Maya. Se você, a ideia é diminuir o tamanho do Estado para que você assim dependa menos do Estado. Só que é isso que eles não querem, entendeu? Então, assim, essa questão de a creche pública, vamos dizer, a saúde pública, pra quê? Pra te depender cada vez mais deles, pra gente achar normal a gente pagar ali, que nem eu falei, do IPVA, e achar isso normal. E o Estado que me represente, e o Estado que vai lá e diga que tem que ter carregador no iPhone, que não tem. Enfim, é só pra vocês terem uma ideia, tipo, de como às vezes a gente tá dentro do sistema e não sabe que tá. Só que a questão do comunismo é muito maior. Então, assim, outra coisa, deixa eu ver se eu me lembro. Igualdade. Essa parada, tipo, se quando você fala com uma pessoa que apoia a Lula, você pode perguntar para ele que se você não moraria em Brasil, onde você gostaria? Onde é que tu quer morar se não for no Brasil? E a maioria das vezes, porque aconteceu, eles vão falar, não, eu gostaria de morar em Austrália, em Estados Unidos. Não faz sentido que uma pessoa apoie a Lula e queira morar num lugar capitalista. Não é possível. É porque eles não associam. E porque Estados Unidos e Austrália têm essa qualidade de vida, não é porque o comunismo chegou e a esquerda chegou, não, é porque o capitalismo. Porque a única maneira de que você consiga crescer economicamente é através da liberdade e através do capitalismo. É isso, cara. E assim, outra coisa, é que a galera, assim, é que nesses dias eu botei o negócio do Muro de Berlim, né? Cara, é só olhar lá, a queda do Muro de Berlim, coisa mais velha. Tipo, olha lá qual o lado que tava mais evoluído, se era o lado oriental ou o lado ocidental. O lado ocidental tava mais por causa do capitalismo. Só que a galera, por isso que eu trouxe o Victor aqui, pra fazer o quê? Pra vocês saberem que
vocês acham que o Brasil tá longe de virar Venezuela? Ele simplesmente pegou, ele veio aqui, contou tudo que ele tinha pra contar, dizendo assim, ó, foi igual, caralho, vão tomar no meio do cu. É isso que ele tá falando, tá? Eu tô traduzindo aqui. Isso. Sério, vão tomar no cu, porque assim, ó, foi assim que começou lá. Eles também falaram que não tinha como virar, porque questão geográfica, por questão disso, porque questão de aquilo. Ele trouxe todas as partes aqui pra falar pra vocês que tem como virar esse caralho, tem como virar o Brasil, virar Venezuela, sim. E essa parada, como estava falando aí, Fabiola, o comunismo fica bem é só nos livros, porque daí você consegue perceber que as pessoas que apoiam o comunismo, tipo a esquerda, eu leí esse livro, leí 2 livros, que o comunismo é bom. Mas daí, na verdade... Quando bota na prática... Isso não dá. E, cara, e essa parada, tipo, para terminar aí é... porque tipo, eu estou fazendo um live agora, 1/4 da noite. Eu acho que nada acontece por acaso. E é por isso que, tipo, o universo une as pessoas. E porque, eu vou falar isso aí, o meu plano antes era Venezuela. E eu queria construir a minha vida lá na Venezuela. Não deu certo. Agora o meu plano está aqui em Brasil. E eu não quero emigrar de novo. E eu não gostaria, porque eu acredito que essa parada, o que acontece lá na Argentina, Venezuela, Colômbia, Chile, são crises econômicas que podem ser evitadas. Isso não é uma questão, e aqui é importante que você consiga entender, e tipo, para tudo o que aconteceu anos anteriores, pandemia, mas guerra lá na Ucrânia, Brasil está maravilhosamente bem. Isso. E eu sempre falei isso, o Brasil isolado é bom. Não é bom que o Brasil fique fazendo práticas internacionais. O Brasil não foi convidado pra isso, o Brasil não foi convidado pra aquilo, e não sei o que, enfim. O que acontece? É bom, olha como o Brasil tá se desenvolvendo perante... Hoje eu falei até pra moça que limpa aqui em casa, ela falou, mas eu tenho que confessar, vou votar no Bolsonaro, mas a gasolina era mais barata. Eu falei, analisa como é que está o Brasil parecido com o resto. Isso, no Lula tava barato, sim, mas o resto do mundo também tava barato. Isso, por exemplo, essa é a parada também que eu falava com Maya, no tempo de Lula, Venezuela também estava bem economicamente, Argentina também estava bem. Todo mundo estava bem. Que é o que aconteceu lá na Argentina. Nosso dinheiro ia para lá. Boa parte. Nada aí, por exemplo, las pessoas votaron lá na Argentina por este Alberto Fernández, porque eles falavam a mesma parada. Não, es que con Cristina nós tínhamos uma boa economia. No, imagine, y eso era lo que quería hablar con Maya, es tipo, imagine cuánto desenvolvimiento tivesse en Latinoamérica si esas pessoas não roubaram o dinheiro de essa bonança, né? Então, cara, eu acredito que ninguém precisa passar por uma crise econômica como a da Venezuela. Não, só que me faltava, tu vem parar aqui e acontece aqui também, nós vamos sair, vamos matar as pessoas. Sou eu, né? Não, eu tô dizendo, imagina, ele vem morar aqui, não, porra, porque, cara, quem que não quer morar no seu próprio país? Vocês acham que ele tá aqui por hobby? Claro que não. Quem que não quer morar na sua própria casa, onde era um país maravilhoso, que, tipo, ali, quando ele falou no começo do contexto histórico ali, era um país autossustentável e coisa, vai lá e quebra. O cara vem pra cá, fala, a pessoa certa na hora certa, dá o exemplo, fala, ó, o negócio é o seguinte, vai virar essa merda, lá, aí vocês vão lá e Teresa, confirma, porque, por causa da minha... Eu tava falando, uma pessoa falando, não, é que Bolsonaro é muito grosso. Cara, e é isso que eu penso. Bolsonaro pode ser menos grosso, mas daí é uma parada que você tem que escolher o sistema, né? O que representa cada um. Lula representa o que é esquerda, o comunismo e tudo. Ideologia, né? Isso. Representa a ideologia. Bolsonaro, acho que representa a liberdade, né? Mientras menos Estado, melhor. Então é isso aí. Então é isso, né, gente? Qualquer coisa... Deixa eu ver. Outra coisa, a Fabiola falou aqui, ó, como é que é o nome dele? O nosso amigo Tarcísio, que é o governador de São Paulo. Ela falou, cara, o governador de São Paulo que tá querendo privatizar, a galera já tá botando o dedo. Gente, tem que ser muito burro pra não querer privatizar alguma coisa, mas é porque eu falo que é burro, mas na verdade eu tenho pena. Porque na verdade eles acham assim, não, mas daí se for privatizado vai ser só dos grandões. E da onde que tiraram que se for do governo também não vai ser os grandões? Como é que a gente vai controlar isso? Vai ser só dos ricos, e daí? Não. E daí o empresário... E eu sou pobre, tá? O empresário gera emprego que vai permitir que você cresça economicamente. Cara, então eu acho que é básico, né? Outra coisa, o Victor, eu tô pensando em... Se alguém tiver um título de eleitor... que seja
parecido porque ele não tem título, tá? Ele tá fazendo toda essa ladainha aqui, ele nem vai votar. Isso. Só Não, que mas já virei 2 votos, então já tá. ele tá virando voto, ele Isso tá aí, trabalhando arduamente, Isso, trabalhei tá? também. Então eu acho que eu vou salvar a live e vou botar no YouTube, tá? E aí a gente vai viver disso. Isso. Vamos viver disso. Isso. Vamos vender isso aqui. Tá? Valeu, obrigado. Valeu, beijo. Ele é parecido com o Fernando. Que Fernando? Ai, meu Deus, tá. Tá bom então. Beijo, tchau. Abraço. Obrigado. Vou arrumar os 10 títulos pra ele. Ah, tá, olha.